Bem, pessoal, como vimos no vídeo anterior, as igrejas hoje ensinam que essas leis passaram, que agora nós estamos no tempo da graça, e querer guardar o sábado, observar as festas bíblicas, observar as leis alimentares judaicas, é querer se justificar pela lei. Porém, esse tipo de pensamento é um pensamento, posso dizer, meio que tendencioso, certo? É um pensamento um pouco que tivesse querendo criar um sofisma. E essa é a palavra, isso é um sofisma, uma invenção da igreja para querer afastar qualquer tipo de judaísmo do meio dela. Então, quando a igreja ensina que aqueles que são observadores do Shabat estão embaixo de maldição, o que eles estão, na realidade, querendo fazer é afastar qualquer indício de judaísmo do meio da igreja. É como se para eles judaísmo fosse uma maldição. Então, na realidade, é que quando se refere às Escrituras Sagradas, a igreja da atualidade vive mais tradições interpretativas do que, de fato, a vontade de Deus. Quando procuramos ver um pouquinho acerca dessas coisas, vamos ver que o próprio Yeshua, ele nos ensina a sermos como ele era, certo? Ele guardava o Shabat, ele observava essas coisas, ele guardava as festas bíblicas. E ele disse: o discípulo não é superior ao seu mestre, mas aquele que quiser ser perfeito será como o seu mestre. Então, para sermos santos, precisamos imitá-lo. Ele guardou o sábado, nós precisamos guardar. Ele não comeu porco, nós também precisamos não comer. Ah, mas Paulo disse: ninguém vos julgue pelo comer, pelo beber, por conta de 2 dias de festa, lua nova ou sábados. Paulo não está ali falando contra o judaísmo. O que Paulo está falando contra é, na realidade, o paganismo que estava se infiltrando na igreja de Colosso. Quando nós vamos examinar o contexto da epístola de Paulo aos Colossenses, nós vamos ver que ele ali não está se referindo à guarda de dias judaicos. Ele está, na realidade, se referindo à comemoração de dias pagãos. Nós vemos isso no versículo 18 do capítulo 2 da Epístola aos Colossenses. Não permita que ninguém vos engane com suposta humildade e culto dos anjos. Culto dos anjos. Certo? Paganismo. Então, o apóstolo Paulo, ele nos dá essa advertência. O próprio capítulo 2 não se refere em nada. Aliás, em nada na epístola aos Gálatas, nem na epístola aos Colossenses, nem mesmo na epístola aos Filipenses, ou até mesmo nas cartas a Timóteo, Paulo não está falando em nada contra judaísmo. Ele está falando, sim, contra irmãos que querem deturpar a fé que a igreja possuía. Veja bem, contra irmãos, contra aqueles que se diziam servos de Cristo, mas que queriam obrigar os não-judeus a se circuncidarem. Esse é o cerne, esse é o centro da epístola aos Gálatas, a circuncisão. Quando nós vamos ler a epístola aos Gálatas com detalhes, de forma contextualizada, vamos ver as várias vezes que Paulo se refere acerca da circuncisão para os não-judeus. Então, a circuncisão para os não-judeus, de acordo com o próprio apóstolo Paulo, é algo que não deve ser praticada. Quem não é judeu não deve passar pela circuncisão. Não é isso que Deus quer para nós. Os apóstolos determinaram assim, os apóstolos ensinaram assim. Então, na questão do judaísmo, né, para quem não é judeu, Paulo determinou: você foi chamado por Cristo não sendo circuncidado? Não se circuncide. Não é da vontade de Deus que nós que não somos judeus passemos pela circuncisão.